sacrifício de Cristo. E este assunto tem que ser o assunto mais falado no nosso dia a dia. É este assunto que tem que sair da nossa boca quando nós levantamos pela manhã, quando nós sentamos para almoçar, quando nós paramos para poder bater papo com nossos amigos e conhecidos e familiares que ainda não conhecem a Cristo. É essa história que tem que ser mais importante ao sair da nossa boca. Porque palavras alheias não vai convencer ninguém que ainda não conhece Jesus. Não edifica ninguém, não liberta ninguém, não transforma ninguém. Por isso que essa história ela tem que ser a principal, o ágape. Ela tem que ser o marco em nossas vidas. Porque todas as vezes que você for parar para conversar com alguém, você vai achar uma oportunidade para poder ministrar sobre o que Jesus Cristo passou, para que aquela pessoa estivesse naquele momento diante de você, para poder ouvir o que você tem a falar. Então é isso que nós temos que ter em nossas vidas, essa história do sacrifício do Senhor Jesus Cristo, porque aqui está o clímax, aqui está o ápice do sacrifício de Jesus. É aqui nessa história que acabamos de ler. E nós temos que entender isso, porque sem a cruz, eu vou repetir, sem a cruz não haveria redenção. Sem a cruz não teria como reatar a amizade do homem com Deus. Sem a cruz não haveria remissão dos pecados. Sem a cruz não haveria nada disso que acabei de citar aqui para os irmãos. Por quê? Porque somente o sacrifício de Jesus, somente o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário é o cerne desta história. Jesus é o centro da história e sempre foi o centro da história. Você sabe por quê? Porque agora que nós temos que entender, e nós temos que ter a humildade de entender isso que eu vou falar isso para vocês neste momento. Por quê, irmãos? Porque Paulo ele vai dizer que há entre nós muitos que dormem. Muitos que dormem, muitos fracos na fé, muitos doentes na fé. É por isso que eu estou dizendo isso, porque estão pegando o evangelho verdadeiro, o evangelho genuíno. Tem pessoas que pegam o evangelho genuíno aqui e um evangelho frouxo, um evangelho medíocre, um evangelho que é manipulado, um evangelho genérico, e coloca diante dele e fala dessa forma: agora eu quero ver em qual que eu vou me incluir, aonde que vai ser a minha inclusão, ou se é no evangelho genuíno ou se é no evangelho genérico. Ela olha para o evangelho genuíno e vai ver que todos os dias nós temos que tomar a nossa cruz e seguir Jesus. Todos os dias nós temos que negar a si mesmo e seguir Jesus. Todos os dias nós temos que colocar a mão no arado e não olhar para trás. Então ela olha para esse evangelho genuíno e fala: não é para mim. Aí ela olha para esse evangelho genérico, esse evangelho manipulado pelo homem, e diz: agora eu vou servir como uma inclusão. Mas nós temos que entender que o evangelho genuíno, o evangelho verdadeiro, não existe inclusão. O evangelho verdadeiro genuíno existe transformação. É por isso que muita gente está dizendo por aí que Deus não quer o corpo, Deus quer somente o coração. Somente o coração e tá bom, e ponto final. Não, Deus não quer somente o coração, Deus quer você por completo. Porque Paulo vai dizer que nós somos o templo do Espírito Santo de Deus. Paulo nos recomenda entender este versículo, que nós somos o templo do Espírito Santo de Deus. Nós temos que entender o que Paulo escreveu aos Coríntios, que a luz não tem comunhão com as trevas,
que nos dias de hoje começar a separar quem é profano e quem é santo. Quem é santo e quem é profano. Nós temos que saber separar as coisas. Nós estamos vendo por aí pessoas vivendo um evangelho muito light. Pessoas que estão olhando para um vídeo, se não vê ela ali, acabou. Aonde que nós vamos chegar? Se o evangelho genuíno é este daqui, carrega a sua cruz e siga-me. Nós temos que pegar a cruz. Nós temos que pegar a si mesmo e seguir Jesus. Do resto é balela. Que céu é esse que a pessoa está falando que vai, irmãos? Imagina se vem o Espírito Santo, que é sensível, vendo você ter ciúme do ser humano, mas não tem ciúme do próprio Espírito Santo, sendo que a Bíblia diz que Ele tem ciúme de nós e geme com gemidos inexprimíveis quando nós chega a este ponto. Você sabe o que o Espírito Santo faz? Eu tenho que repetir isso daqui. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Quando a Bíblia fala que o salário do pecado é a morte, na hora quando nós pecamos, Satanás com seus demônios dá um pulo no céu, faz uma reunião, porque Satanás é o promotor. Deus, eu quero ter uma reunião. Deus se disponibiliza, chama os anjos, chama Jesus e também o Espírito Santo. Eu imagino Deus, o que você quer? Teu servo pecou, e aí? E a tua palavra diz que o salário do pecado é a morte. Vírgula. Ele não continua. Ele tem que ter prova, porque eu e você pecamos. Deus fala assim: você tem prova? Tem. O Espírito Santo que não pode mentir, ele se apresenta chorando. A Bíblia diz que o Espírito Santo chora, gemendo, que fala assim: Deus, verdadeiramente o teu servo pecou. E Satanás, como promotor, começa a acusar. Mas tem uma coisa: quando ele vai bater a sentença para poder te condenar à morte, Jesus continua a frase que o demônio parou. Por quê? Se o salário do pecado é morte, o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. No mesmo momento, Satanás desce, porque o sacrifício de Jesus na cruz foi o suficiente para poder te remir das garras de Satanás. Porque o Evangelho tem que ter cruz. O Evangelho tem que negar a si mesmo. O Evangelho tem que ser sacrifício. A cruz, ela é pré-histórica. A cruz não pegou Deus de surpresa. A cruz não é um psiquitismo. A cruz não foi uma mágica que apareceu do nada e Deus ficou surpreso. Não. A cruz nasceu no coração de Deus. A cruz estava incrustada no coração de Deus. Ninguém pegou Deus de surpresa. Ela estava incrustada, Rodrigo, dentro do coração de Deus. Deus, ele é onisciente. Ele sabia que Adão ia pecar. Mas as pessoas se perguntam: por que ele, sendo onisciente, permitiu que isso acontecesse? É porque Deus não quer robô. Deus não quer escravo. Deus quer pessoas livres do pecado, entendendo que ela pode escolher entre o bem e entre o mal. Eu posso beber, eu posso me prostituir,
eu posso usar droga, eu posso ir para a boca de fumo e vir para a igreja e estar aqui pregando, eu posso fazer o que eu quero, mas eu sou tão livre, tão livre, tão livre, tão livre, tão livre. Eu posso fazer e não. Mas e você que bebe, fuma e faz o que quer e fala que é livre? Não é. Eu quero ver você parar de fumar hoje, parar de beber hoje, parar de se prostituir hoje, parar de fazer tudo aquilo que a Bíblia condena. Eu quero ver se você verdadeiramente é livre. Se você for livre, você vai parar de beber, você vai parar de fazer qualquer coisa hoje. Mas se você não for livre, se você não parar, é porque você é escravo do pecado. É por isso que eu glorifico a Deus, porque eu tenho o livre-arbítrio de escolher o que é bem ou o que é mal. Eu glorifico a Deus por causa disso. E eu louvo a Deus por causa disso. E isso, irmão, é tão verdade que eu acabei de dizer para vocês. É tão verdade que no Evangelho do Senhor Jesus Cristo, e segundo escreveu João, no seu capítulo 1, versículo 14, vai dizer: o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Paulo vai dizer aos Filipenses que Jesus se despiu da tua glória, esvaziou-se a si mesmo, tomou forma de homem e habitou sobre a terra entre os homens. Para quê? Para concluir uma missão. Eu posso liberar uma palavra para a tua vida? Aleluia. Toda missão, principalmente de Jesus, requer desafios. Qual é a tua missão nesta terra? A tua missão requer desafios. A tua missão requer mortes. A tua missão requer acidentes. A tua missão requer renúncias. A tua missão requer negar a si mesmo. A tua missão é se alinhar com o propósito de Deus, para que ela seja concluída tanto na tua vida e para que o nome do Senhor seja glorificado. É por isso que Paulo diz: muitas pessoas saindo da igreja, indo para o mundo, voltando para trás no começo novamente, e quando volta, sacrifica Jesus novamente na cruz do Calvário. Aí ele é tão legal em dizer que quando nós voltamos, estamos crucificando Jesus novamente, e nós somos crucificados com ele na cruz do Calvário. Aí eu tenho outra palavra: Satanás. Todo mundo abriu sua boca quando fala de Satanás. Gente, Satanás sempre tentou impedir Jesus de concluir a tua missão. E a tentativa de Satanás era a morte. Te provo. Quando Jesus nasceu, a Bíblia diz que o estado da Judeia, Jerusalém, Israel, fica alvoroçado. Aí 3 magos para adorar Jesus. Sabe o que acontece? Primeiro ele passa lá no palácio de Herodes e diz: aquela estrela significa que nasceu um rei aqui em Israel. Eles estavam tão por dentro das escrituras, que quando os magos falam isso, eles se apavoram. E quando eles se apavoram, a Bíblia diz que Herodes mandou matar todos os meninos de 2 anos para baixo. Mas tem um detalhe: se surpreenda-se você, enquanto Mateus fala que Herodes morreu, Lucas escreve que Jesus crescia. Enquanto Mateus escreve que Herodes morreu, a Bíblia diz que Lucas, escrevendo, fala que Jesus crescia e se fortalecia na graça e no conhecimento. A Bíblia diz que Satanás rebelou-se contra ele, tentando matar, impedir a missão dele. E quando ele entendeu que ele não teve êxito, ele nasceu no coração dos líderes religiosos um desejo de inveja. E eles olham para a sabedoria de Jesus, e eles tentaram matar Jesus. Eles tentaram, Sirlene, impedir Jesus, e esse impedimento causaria morte, apedrejamento.
Mas enquanto Mateus escreve que os líderes religiosos tentavam matar Jesus, Lucas diz que ele, quando a mãe e o pai e a caravana estavam voltando para a cidade deles, Jesus sai da caravana e volta para a sinagoga. Para quê? Para poder ensinar aqueles que queriam matá-lo, para poder ensinar aqueles que queriam fazer ele parar, impedir ele chegar na missão. E isso é tão verdade que a Bíblia diz: quando Satanás não consegue matar Jesus por intermédio dos líderes religiosos, ela fala desse naipe. É desse naipe que ela fala. É muito explícito que Satanás toma o coração de Caifás e Anás para poder matar Jesus dentro da sua sala. Caifás e Anás traz Jesus dentro da sua sala e começa a bater e cuspir Jesus, no intuito de condenar Jesus à morte. Mas a coisa aqui é tão linda. Enquanto eles tentavam matar Jesus, Deus me revelou na noite de ontem. Sabe o que? Quantas salas de Caifás e Anás estão de portas abertas, tramando contra a tua vida para te fazer parar na caminhada? Quantas salas de Caifás e Anás se programando por aí para tentar te matar, matar tua família, matar você espiritualmente, matar teu ministério, matar os teus sonhos, teus planos, teus projetos. Mas Deus me trouxe aqui nesta noite, me sustentou de pé para poder te dizer: independente de alguém que levanta alguma calúnia, levanta alguma difamação para poder tentar te parar, para poder te arrancar você do altar, Ele está dizendo: enquanto você marcha, enquanto você continua, enquanto você resiste na minha presença, eu vou limpando o caminho, eu vou limpando o caminho, eu vou arrancando, eu vou limpando. Por isso que é necessário você resistir. Por isso que é necessário você resistir. Por isso que é necessário você permanecer firme, a tua índole diante de Deus, o teu caráter diante de Deus. Aleluia, glórias a Deus, a tua fidelidade diante de Deus. Enquanto você se mantém firme diante da presença de Deus, Deus peleja ao teu favor, Deus trabalha ao teu favor, Deus faz a teu favor, Deus retorna para a tua mão daquilo que um dia tentaram tirar da tua vida. É necessário. É necessário. Satanás sempre vai tentar matar seu ministério. Satanás sempre vai tentar usar um coração que está disposto para ser usado por ele. Porque nós sempre falamos bem que Deus não quer multidão, só quer um coração disponível para Ele. Satanás também é assim. Ele não quer multidão, ele só quer um coração que está aberto, disponível para que ele possa trabalhar. Aleluia. Para a glorificação do nome dele. Então por isso nós temos que ficar atento a todo momento. Paulo diz: resistai-vos ao diabo e ele fugirá de vós. Mas agora vem Jesus, e eu amo essa parte. Jesus, ele é preso. Jesus, ele é o quê? Preso. E neste momento, quando Jesus é preso, ele passa por 6 julgamentos: 3 julgamentos civis e 3 julgamentos religiosos. E todos esses julgamentos Jesus é condenado à morte. E quando ele é condenado à morte, o que acontece? Ele é levado diante de Pilatos, onde Pilatos lava suas mãos e entrega Jesus na mão dos sacerdotes, dos judeus, que aclamava pela crucificação dele para soltar um ladrão. Agora me vem algo na minha mente. Jesus, ele é espancado, ele é cuspido, ele é pisoteado. Os carrascos pegam Jesus e colocam Jesus em um tronco de 1,5 metro e começa a açoitar Jesus. Eu sempre preguei, e todas as vezes que eu prego uma mensagem, quando eu estou em casa, eu quero reavaliar ela. A esposa até balança a cabeça. Eu reavalio ela. E de tanto eu reavaliar a mensagem da cruz,
Porque quando eu olho para ela, eu sempre digo, falei para os irmãos, que Jesus tomou 39 chibatadas, 40 chibatadas, mas 40 chibatadas era na ideologia, na visão dos judeus. Mas os judeus não estavam no império. Quem dominava os judeus era o império romano. E por Herodes, o Tertaca, sabe o que acontece? Eles liberam para os romanos que eles não têm limite para poder açoitar uma pessoa. Então Jesus tomou mais de 40 chibatadas nas suas costas. Todas as suas costas ficou desfolada. Não havia pele nas costas de Jesus. Não havia resquícios de pele nas costas de Jesus. As costas de Jesus estavam cortadas como se fosse corte de faca. Porque quando eles batiam o chicote agarrava na carne de Jesus. E eles até esperavam um pouco quando batia. E quando eles respiravam, eles puxavam. E quando puxava com carne e tudo. Pedaços de carne saíam no azorrague. A ponto dos cientistas dizer, da medicina dizer, dos historiadores dizer, dos estudiosos dizer, que dava para ver os ossos, que dava para ver os órgãos de Jesus bater dentro dele. E tem mais. Jesus saiu dali, foi jogado dentro de uma cela. E dentro de uma cela colocaram um avesso dele, um pano vermelho de escarlata. Pegaram uma coroa de espinho, botaram na cabeça de Jesus. Como a coroa de espinho não cabia na cabeça de Jesus, porque ela foi tecida, não cabia na cabeça de Jesus. Eles pegaram Jesus com um pano com a cor de escarlata vermelha, amarraram nas costas de Jesus pelo pescoço, pegaram uma coroa de espinho e colocaram na cabeça de Jesus. E quando coloca na cabeça de Jesus, o que acontece? Não entra. E por não entrar, por não ser o tamanho da sua cabeça, eles pegam um caniço e a coroa na cabeça para poder fazer entrar. Eles pegam um caniço e batem na coroa de espinho. E quando vai batendo, ela vai descendo. E quando eles vão batendo o caniço, os espinhos vão entrando na cabeça de Jesus. E vai batendo, vai batendo, vai batendo, vai batendo, a ponto dos espinhos se africando, mais duro do que uma peça de peroba. Entra na cabeça do couro cabeludo. E quando chega no crânio de Jesus, eles batem a ponto de quebrar, porque não entrava no crânio. E tudo isso Jesus suportou para poder nos arrancar do pecado, para poder nos arrancar do lamaçal do pecado. Para você ter ideia de onde Jesus te livrou, eu vou relatar aqui uma história quando Jesus chega em Gadara. Uma história conhecida mais por vocês do que por mim. Quando Jesus chega em Gadara, tinha um homem com uma legião de demônios. Eles olham para Jesus e falam dessa forma: deixa-nos ir para os porcos. Será que isso nunca corroeu na sua mente? Será que você nunca parou durante 24 horas da tua vida somente nessa fala dos demônios? Porque essa fala dos demônios conseguiu tirar minha paz dentro da minha casa, dentro da minha biblioteca. Conseguiu tirar minha paz. E hoje eu entendo por que Jesus conseguiu passar por tudo isso. Só por causa dessa fala. Que fala? Deixa-me ir para os porcos, porque tirou minha paz isso da minha casa. Você sabe por que eles pediram para ir para os porcos? Abra sua alma, que eu quero liberar isso dentro da sua alma. Porque a alma do ser humano é sedenta do céu. Ela é espiritual, foi criado primeiro, aleluia, na eternidade. Eu quero liberar isso para a tua alma.
Você sabe por que os porcos pediram para poder ir para a manada de porco? Porque eles sabiam como que era o inferno. Eles sabiam, por isso que eles não pediram para ir para lá. Por isso que eles pediram a Jesus: me permita ir para os porcos, porque eu sei como é o inferno, e nós não queremos ir para lá. Os demônios sabiam o que era o inferno, teve medo do inferno. E o ser humano, depois de uma mensagem dessa, não entender que o propósito de Deus é a salvação da tua vida, e você está resistindo, você está pior do que os demônios. E pastor, posso repetir? Posso? Vou repetir. Depois de uma palavra dessa, você não entender que o propósito de Deus é a salvação da tua vida, para que você venha morar com Ele na eternidade, e você não se posiciona, você está pior do que os demônios. Porque os demônios teve medo de ir para o inferno, e o ser humano não está com medo de ir para o inferno. É de pensar nesse meio. É de pensar. Você está doido, pastor? Jesus não vai voltar. Posso te falar uma coisa? Jesus está mais perto de voltar de quando você aceitou Jesus. Você só está dando tempo para que a porta da graça se feche. Você que não é crente, você só está dando tempo. Porque sempre quando eu gosto de falar uma palavra dessa, ela não vale somente para aqueles que estão lá fora, mas aqueles que também estão dentro. Porque eu tenho que falar isso, o meu coração dói por isso, e eu falei isso ontem na sede também. Nem todo mundo que está dentro, se não se posicionar, vai ouvir o som da última trombeta. Paulo diz isso, referente às suas palavras. Nem todo mundo que está dentro, se não se posicionar segundo a palavra de Deus, não vai ouvir o som da última trombeta. Posso continuar? Jesus está descolado. Eu vou liberar isso aqui para vocês. Jesus está com a capa de escarlata, está com a cabeça coroada com a coroa de espinho. Os carrascos chegam diante de Jesus e falam: salve-se, tu não és o filho de Deus? Tu não és o rei dos judeus? É por isso que ele estava com coroa. Mas a coroa de espinho representava a coroa futura que ele iria colocar, a coroa da glória. A sua capa de escarlata era uma capa de um rei. Mas entende uma coisa: Jesus estava com uma capa de escarlata, de joelho diante dos carrascos romanos. Mas aquilo tipificava o que Jesus iria estar sentado no trono, à destra de Deus Pai Todo-Poderoso. Uma coisa eu vou te dizer, você tem que ter maturidade para entender. Sabe o que acontece? Jesus, ele sai pelas portas de Jerusalém, cambaleando. Jesus sai cambaleando. Hoje você não veio aqui para pular e falar línguas estranhas. Hoje você veio aqui para refletir, porque a glória de Deus vai te jogar para um lugar onde você não tinha que ter saído. Aleluia. Ela vai te botar no seu lugar de novo. Porque a Bíblia fala que o peso da glória de Deus, se é pesado, vai fazer o quê? Ela vai descer. Então hoje é dia de ela colocar nós no lugar dos que nós não deveríamos sair. Jesus está saindo, cambaleando. Ele tropeça, para, dá mais um passo, 2 passos, tropeça, cambalia, consegue se sustentar em pé. Dá um passo, cambalia, consegue ficar em pé. Mas o que chama a minha atenção é que Jesus não está com a cruz inteira nas costas. Jesus está com um patíbulo horizontal da cruz nas suas costas. Ele anda, e esse patíbulo tem 22 quilos. Ele é um homem de dores, como eu e você, sente dor.
sentindo dor, o teu corpo está mandando sangue, como o meu e o teu. Ele sai. Eu posso te falar uma coisa? O que o patíbulo significa? Abre a tua mente e leve isso para sua casa. O patíbulo de Jesus significa que primeiro ele tem que resolver o problema na horizontal. Que primeiro ele tem que fazer com que o povo tenha comunhão na horizontal. Para quê? Para primeiro resolver na horizontal, leva lá para cima para o Gólgota. E a haste que era vertical estava assim. Quando ele chegava lá, ele estava dizendo: primeiro nós temos que se resolver aqui. Primeiro nós temos que ter comunhão aqui. Porque depois da vertical eu converso com meu Pai. Porque não tem como você ter comunhão com Deus sem ter comunhão com o teu próximo que está do teu lado. Não tem comunhão você subir para o céu com problema com aquele que está do teu lado. Não tem como. E Paulo entende isso quando ele vai escrever no versículo que nós vamos ler daqui a pouco. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23. Quando ele vai falar sobre a ceia, primeiro ele coloca o pão horizontal. O pão fala de comunhão. O cálice, o suco ou o vinho para muitos fala de comunhão com Deus. Não tem como. Jesus está andando, mas chega no meio do caminho. Jesus não suporta que caia no chão. Isso aqui é lindo. Porque quando Jesus cai no chão, Satanás dá um grito. Eu falei que ele não ia chegar. Eu falei e apostei que ele ia morrer. Jesus caiu, mas a sua história não parou por ali. Não tinha ponto final, tinha vírgula, continuidade. Você sabe por que eu digo isso? Porque eu estou pregando para pessoas que estão vivendo uma vida dolorosa. Eu estou pregando para pessoas que estão vivendo, estão caminhando, estão andando, estão correndo na via dolorosa. Jesus estava na via dolorosa, caiu. Satanás gritou, perdeu, parou, morreu, jogou tudo para o alto. Mas não é assim. Nós temos que parar de dar ouvido à voz do capeta. Nós temos que parar de dar ouvido à voz do diabo. Caímos, paramos. Mas vai chegar o momento. O que, pastor? Vou te falar. Jesus está caído. Está passando um homem chamado Simão Sirineu. Sirineu é africano. Está passando ali naquele mesmo momento. Sabe onde ele estava indo? Para o templo. Para quê? Porque uma vez por ano as pessoas que eram pecadoras iam para o templo na festa da Páscoa. Para quê? Porque todo ano tinha essa festa da Páscoa e todas as pessoas iam para lá com a vestimenta toda branca, se posicionavam diante do sumo sacerdote. O sumo sacerdote degolava um cordeiro, pegava o sangue do cordeiro e aspergia nas pessoas. Todo mundo saía com as vestes manchadas. Todo mundo. Você sabe para que isso? Quando saía com as vestes manchadas de sangue do cordeiro, imolado pelo sumo sacerdote no templo, significava que os pecados daquela pessoa naquele ano estavam perdoados. Significava que os problemas daquele ano, Rodrigo, estavam resolvidos. Mas eu preciso de alguém aqui no altar agora comigo. Eu preciso de você aqui. Se tem alguém. Não tem ninguém? Vem. Pode vir, Francisley, vem. Eu preciso que você deite no chão. Deita, pode deitar. Glória a Deus. Jesus está caído. Está caído. Simão Sirineu pensava assim: eu tenho que ir no templo. Meus problemas esse ano vai ser resolvido. Meu problema no ano de 2024 vai ser resolvido. Meus pecados no ano de 2024 vai ser
chamado pelos carrascos a vir. E quando ele vem, ele pega. Levou. Abraçou. Oh, olha o que ele fala. Simão, quer ficar aqui? Simão fala. Sabe o que Simão fala? Está manchando minhas vestes. Eu tinha que ir para o templo. E por causa de você, minhas vestes estão manchadas. Está manchada de sangue. Os teus olhos meigos estão me comovendo. Quem é você? Eu não te conheço. Eu não te conheço. Quem é você? Você está me impedindo de chegar no templo. Meus problemas têm que ser resolvidos. Meus pecados têm que ser perdoados esse ano. Amanda, tenha mantafla. Mas sabe uma coisa que acontece? Jesus olha para aquele homem e fala assim: meu sangue não é sangue de bode. Meu sangue não é sangue de vaca. Meu sangue não é sangue de carneiro. Meu sangue não é sangue de boi. Qual é o teu sangue, Jesus? Meu sangue é do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Não precisa de você ter aspergimento de sangue na tua fé de hoje. O meu sangue não te priva somente do ano de 2024. O meu sangue não vai te perdoar somente do ano de 2024, Simão. O meu sangue vai te perdoar para todo. Aleluia! Glória a Deus! Posso liberar somente para você que se encontra na via dolorosa, somente para você que caiu, está prostrado, está andando, está correndo, caminhando, sozinho, na via dolorosa. Deus vai enviar um estrangeiro para poder pegar na tua mão e dizer: eu estou contigo, eu estou contigo, eu estou contigo, eu estou contigo. Na agenda, Sirlene, na escala de Irlene, quem era para estar ali era Simão Pedro, Francislene. Por que, pastor? Porque foi Pedro que disse: eu estou contigo até a morte. Volta sua atenção para cá. Eu estou contigo até a morte. O que der para você, dá para mim. É por isso que não passa na minha garganta. Está aqui. É por isso que eu tenho medo, Natália, desse negócio de estamos junto. Está junto na hora da Coca-Cola, é bom. Está junto na hora do churrasco, é bom demais. Mas eu quero ver o tamo junto na hora que o batismo começar a pesar, na hora que a cruz começar a prender, aleluia, na hora que você começar a deslizar, campear ou cair. É aí que eu quero ver. É, Jesus. Eu quero ver o tamo junto mesmo. Meu Deus. Oh, aleluias. O tamo junto é com Deus. Oh, Espírito Santo. Oh, Deus. Estamos juntos. Na hora que tá Ranagasi. tá legal, Sirlene. Tá tudo por cima. Meu Deus. Não preciso de mais nada. Igreja de Laodiceia. Mas quando começa a apertar, aí eu quero ver se aquele que falou que estava tão junto lá em cima no pódio, eu quero ver quando você começar a descer. É, Jesus. Meu Deus. Porque tem hora que Deus não Ranagasi, Ramanagasi. Porque se ele só fazer isso aqui, o orgulho toma conta da nossa vida. É, Jesus. Aí ele não empurra com a mão, não. Ele bota o pé na cabeça e faz assim. Vai. Aí eu quero ver se aqueles mesmos que falaram estamos juntos quando você estava lá no pódio, vai estar junto com você agora. Vai estar junto com você agora. Eu falo que eu vivi isso. E eu sei como isso é doloroso. Eu sei, Sirlene. Quando eu estava na cadeia e minha esposa não tinha nada para fora,
fora dizendo: e aí, rapazes, o que eu deixei fora para poder sustentar minha esposa uns 4 anos direto? Cadê? Minha esposa procurando casa para alugar sem dinheiro, não tinha nada, e os mesmos que estavam comigo, quando eu estava no pódio, dominava tudo, mais de 4, 5 regiões aqui desse Espírito Santo, estava comigo, lado a lado. Estou falando isso para você entender quem é o pastor, de onde eu saí e o que acontece. Entenda, eles falaram comigo, dessa foi com ela que falaram, que não tinha dinheiro, não ia ajudar ninguém, estava no corre, estava correndo atrás para se manter. A minha alma doeu. Minha esposa com o filho pequeno lá fora de colo, para cima e para baixo, sem lugar para ficar, procurando uma casa. É aqueles que dizem que estava junto quando estava no pódio, virou as costas para mim, virou as costas para ela, virou as costas para tudo. É por isso que eu tenho que te dizer uma coisa: começa a selecionar pessoas para que esteja ao teu lado. Por mais que aquela pessoa, no primeiro olhar, não vai te garantir nada, mas entenda, quem olhava para Simão não era judeu. Judeu estava matando Jesus, era africano. Entrou para dentro da via dolorosa, pegou Jesus e levantou ele. Ao primeiro olhar, vai ser impossível, mas esse impossível Deus faz tornar possível na Oh, aleluia. E você não vai andar sozinho na via dolorosa. Entende? Botou Jesus lá, está lá em cima, está lá, foi pendurado. Sabe o que acontece? Pregue seus 2 pés, suas 2 mãos. Você sabe qual é o tamanho do prego? Sabe, Silvio? O tamanho do prego? Quem sabe? Sabe, Silvio? Quem sabe, Antônio? Sabe? Os 2 jovens ali atrás, pelo amor de Deus. Vocês sabem o tamanho dos 2 pregos? Sabe o tamanho do prego? Que tamanho do prego? Nossa, 1 metro? Não. O tamanho do prego era de 18 centímetros. Está um pouco menos do que meu palmo. Tem 22 centímetros do meu palmo. Um pouco menos, mais ou menos 2 dedos. O tamanho do prego. Pregaram os 2 pés, as 2 mãos, levantado, está pendurado. E aí? Está lá. Por causa de mim e de você. Para que hoje nós pudéssemos chegar assim. Hoje nós estamos representando a comunhão com nossos irmãos, para que nós podemos entrar na glória com Cristo Jesus.